Olá pessoal, estamos aí agora começando a nossa primeira aula de Direito Processual Civil. Professora Simone, professora Simone, tanta energia, velocidade, informação, eu gosto muito. Então, ela começa a primeira aula dela falando sobre autotutela que você mesmo não pode exercer a sua autotutela. Você teve o seu carro roubado, furtado, né? E você de repente encontra ele ali dali a 100 metros, só que você fez o boletim de ocorrência. A partir do momento que você faz o boletim de ocorrência, essa tutela passa a ser feita pelo Estado. Então você não pode chegar lá agora e pegar o carro e, beleza, já resolvido. Não, você vai ter que esperar o Estado ir até lá, fazer a perícia, fazer todo o processo lá de levantamento, etc, etc. E aí sim, esse carro é recolhido para a delegacia e você de lá então retira ele, depois de assinar toda a papelada, ou seja, transfere a tutela do Estado para você de novo. Então esse exemplo aí que ela deu era só para definir então o que vinha a ser a tal da autotutela, ok? Então não pode. Não pode chegar lá e fazer justiça pelas próprias mãos. Entrando na lide, tem que ter a figura do Estado aí respondendo aí por você, tá bom? Todo tipo de lide, de conflito, você tem que ajuizar uma ação. Então aí linka com a autotutela também, então roubou o carro, etc, etc, ajuiza uma ação para reaver esse carro. Ou seja, mesmo que seja por intermédio de uma delegacia, entra a figura do Estado aí fazendo esse trabalho, você não pode fazer. Qualquer outro conflito que existe em sociedade, você tem que usar o meio legal, que é o ajuizamento de uma ação. Essa ação, ela vai seguir um trâmite, ela vai seguir uma sequência, ela vai seguir algumas etapas, né? Ela tem que ter um processo. E esse processo é documentado, esse processo tem regras para isso e tal. Daí que nós estamos aprendendo o direito processual civil. Em se tratando de civil, tudo é civil. O que não for civil é penal. Se é penal, pertence ao processo penal. A teoria geral do processo determina que a ciência processual é formada por institutos fundamentais. Quais são esses institutos? Que nós vimos a jurisdição, a ação e o processo. Jurisdição, ação e processo. E eu encontrei também alguns autores que falam sobre a defesa. Então você tem direito a todas essas fases. Tem uma que diz respeito à defesa. Entretanto, eu não encontrei nada. Quando você coloca a trilogia, que é o termo que ela usa na aula passada, né, ela fala da trilogia. Então, não seriam três, né? Não seria trilogia se tem a defesa. Então, eu quero dizer que eu encontrei alguns autores que falam de defesa. Por que eu estou falando isso? Porque pode ter concurso onde você vai participar e alguns dos concursos mencionam a defesa. Então, para a gente estar sabendo também, ok? Aí você vai se lembrar que ela falou sobre a jurisdição. Eu confesso que eu achei difícil, achei complicado para entender o termo jurisdição, que para mim tem uma visão de região, de território. E não é. Ele está mais em uma delimitação de poder do que qualquer outra coisa, né? Então na jurisdição ela dizia assim, que é a atividade estatal prestada pelo Poder Judiciário que tem por finalidade a resolução de conflitos, né, de interesse da sociedade. O Estado resolve a jurisdição e os interessados nessa jurisdição são chamados de jurisdicionados. Aí ela mencionou também a questão do Estado é inerte, né? A inércia do Estado, ele precisa ser provocado. Por que isso? Para o entendimento, essa provocação precisa partir das partes interessadas. Ou seja, a justiça ela não vai sair caçando bruxas. Ela vai simplesmente receber as demandas e a partir daí sim ela entra dentro do processo regulamentar, né? Para entrar no processo você precisa da ação. A ação é o instrumento que você usa para fazer o seu pedido, a sua petição, a sua reivindicação. E o processo em si é o ato, né? São as etapas, as formalidades para você compor um processo de maneira lógica, objetiva, racional. Tudo isso existe um processo, existem fases. Por que se tem um processo? Porque
cada pessoa, cada lugar, cada região, ela vai se basear naquele rito, naquele procedimento para ajuizar uma ação, para seguir um trâmite, né? Senão imagina a bagunça que seria cada um fazendo uma petição de um jeito, fazendo uma solicitação de outro, em diversos estados, em diversas regiões, em diversas varas, em diversos tribunais. Então, para tudo isso existe um processo. Todo e qualquer elemento do país será formado por tribunais, por varas, etc., que seguirão o mesmo rito, o mesmo processo. E aí, continuando então, falando da jurisdição, ok? Então nós vamos falar em dois tipos aí de justiça. Nós temos a justiça especial, e a justiça comum. Sendo que a justiça especial é composta pela justiça militar, eleitoral e do trabalho. Aqui nos vai interessar agora a justiça comum, tá certo? Tudo que não for especial é comum. Então elas têm primeira e segunda instância. Vou marcar aqui, ó. Primeira instância. Isso é dado por um juiz, que pode ser um juiz monocrático. Tem um caráter, atua numa vara, tem um caráter estadual. E ele vai proferir uma sentença. Ok? Dada a sentença, você vai ver se vai aceitar, acatar ou vai entrar com recurso. Se você entrar com recurso, você automaticamente vai para a segunda instância. Está na segunda instância, você vai passar um colegiado formado por desembargadores e eles vão proferir um acórdão. Lembrando que aqui no caso da vara seria esfera federal. Aqui, segunda instância federal. Lembrando que primeira e segunda instância, na justiça comum, você tem a federal e a estadual. Então, justiça comum tem duas instâncias, sendo a federal e a estadual. Na primeira instância é dado por um juiz monocrático ou individual. Ele atua numa vara e vai proferir uma sentença. Não havendo acordo, ou não tendo que entrar com recurso, vai para a segunda instância, que é formada por um colegiado. Normalmente é de números ímpares de pessoas, no caso aqui, por exemplo, 5, sendo que 1/5 não precisa ser desembargador. Não precisa ser nem desembargador, nem tampouco juiz. Para você ser desembargador, você tem que ter sido um juiz. Então esse 1/5 aqui, 1/5. Esse 1/5 aqui pode ser um advogado comum, ok? Feito isso, aqui também no colegiado nós temos um redator. Desculpa, relator. Relator que vai fazer um resumo, um apanhado, vai passar para o colegiado, os demais desembargadores, e vão proferir um acórdão. Não havendo, você pode ainda entrar com recurso.
E aí você vai entrando no recurso, se passar, né, ela falou que não é tão fácil assim, se passar, aí em seguida vai para uma esfera federal, no caso também o STF. Ok?